Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, né, aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, está aqui do meu lado para falar sobre o IPAM, o Conselheiro Estadual de Saúde, Nonato Takuti. Sim. Nonato carne de pescoço, Nonato íngua. Caramba. Não, são os pessoal que chamam. E aí, pra mim tanto faz. Ai, meu Deus do céu. Tem Então, tudo cara, isso, essas são os meus adjetivos que os meus adversários dão pra mim? Calo inflamado, essas coisas assim. Né? Sarna, Tem mais depois que pega, não, então é fácil de largar. Tem mais alguma coisa aí? Deve ter um monte, mas eu só conheço essas aí. Bem. Então ele hoje vai falar, para variar, vai reclamar, vai xingar alguém, mas faz parte do jogo quando ele vem no programa, mas pelo menos ele serve de contraponto aos outros. Seja bem-vindo, tá bom, Nonato? Muito bem, Paulo. Obrigado pelo convite aí, pra gente vir aqui. Não sabia que eu tinha tanta... Eu só me lembro da minha apelido quando eu era criança, né, adolescente, que os familiares botaram um apelido, eu só lembro dessa, mas tu me deu aí um monte aí que eu não conhecia, né? Não, eu não sou apelido, são Tem um amigo meu codinomes carinhosos. Sempre ele brinca, até nos artigos que ele escreve, de vez em quando ele dá lá uma pinceladazinha lá, dando uma cara, entendeu? É o Valdir Corta, né? Você sabe quem é. Do Valdir eu me lembro. Aí, agora tu vem com esse negócio de apelido, né? Tinha outro que também disse que tu tinha que ser, eu me lembro que uma vez um outro escreveu que tu tinha que ser chicoteado em praça pública. O Carlos Esperança, que até hoje eu estou esperando esse negócio do chicote, não aparece. Acho que ele vai embora para o andar de cima e não aparece o chicote que ele falou. Ele precisava merecia ser chicoteado em praça pública. Na época que a gente era presidente do sindicato Não, na época do Chiquilito, lá atrás. Eu não estava aqui. A gente pegou pesado, às vezes, em algumas ações aí do Chiquilito, né? Saudoso Chiquilito. Mas todas as reivindicações nossas, os trabalhadores da prefeitura, do servidor municipal, ele atendeu. E como a gente sabia qual era o maior pavor que o Chico tinha, né, a gente atacava pelo pavor que ele tinha. Ele tinha o maior pavor de uma nota no jornal. Podia falar o que quisesse dele, menos publicar no jornal. Publicou, dava problema. Ele chamava para negociar, para sentar, e já chamava para dizer, só posso fazer isso, não me peça mais do que isso, porque é isso que eu vou fazer, não tem como dar jeito. Está aqui os dados, Vocês podem fazer conta. Tinha transparência. Eu não tive sorte, eu cheguei já no Carlinhos Camus. Eu falo isso com muita tranquilidade. Foi o melhor prefeito que essa cidade já teve. E pode ter certeza que está difícil de aparecer outro. Pelo menos fazer 50% do que ele fez em Porto Velho. Está difícil. Porque ele tinha uma equipe técnica. E a equipe que ele tinha, o que ele determinava, a equipe fazia. E outra coisa, ele era daqui, né? Hã? Ele era nascido aqui, né? Não tem fica dizer que nascido aqui. O Cassol não nasceu aqui, mas o secretariado dele respeitava ele a nível de Estado. Eu não sei, tem que ter comando, comando. Eu determinei, aqui. alguém tem que fazer. Eu não me lembro se ele era nascido aqui ou Manaus. Fazer o certo, entendeu? Mas eu estou dizendo assim que o Chiquilito, ele tinha um profundo amor, ele passou a juventude dele aqui nessa terra. Ele tinha compromisso. Para tu ter uma ideia, lembra quantos anos tem a Rio Madeira? Aquele assalto ali, quantos anos tem aquilo lá? Aquilo foi feito na gestão dele. Quantos anos tem aquilo ali? Qual é o buraco que tem na Rio Madeira? Da gestão do Chiquilito. Primeiro mandato dele. O mandato dele foi 89, 90, 91, 92 até 93. 92, É que em 93 quem assumiu já foi o Guedes. Então, aí tu tira. Só para se eu estiver mentindo, me corrige. Então não estou falando de nada que eu não estava aqui, conheço. então... Mas eu estou te falando a real. E o secretário dele chama-se
na época, secretário de obra, que está até hoje na Secretaria de Obra, com 70 e poucos anos, chama-se Tião Valadares, que é um dos melhores técnicos e engenheiros que essa cidade tem. Tá, agora pode saudar ele, Thaís, por favor. Nonato, obrigada aqui pela sua presença no nosso programa. Não vou dizer nenhum apelido carinhoso. Respeito meu colega, meu amigo aí de Eu também trabalho. respeito, só estou dizendo que me chamam ele. É, Ele, para mim, ele é o Nonato. Tá é uma certo. figura, com certeza, mas é uma pessoa que a gente tem um carinho, respeita pelo seu conhecimento e pela sua dedicação aí há tantos anos na defesa da nossa saúde, no nosso município, do nosso estado. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. E não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Vou chamar a vinheta e vamos começar, tá bom, Nonato? Por favor, Deus, nossa vinheta. Nonato, faz um histórico do IPAM até hoje para mim. Já que Tá. você está lá há quantos anos? 20? Não, pô, o IPAM eu ajudei, não só eu, tem mais outros colegas aí que eu posso me referir. O Sindeprov foi criado dia 30 de janeiro de 1990. 30 anos. 30 anos está fazendo, inclusive amanhã tem uma festa de comemoração dos 30 anos do sindicato da nossa categoria. E eu fui um dos que ajudei a criar o Sindeprov, porque o Chico, na época, em 89, nós tinha associação recreativa municipal, depois ela transformou em Associação dos Servidores Municipais. E numa mesa de negociação, o prefeito Chiquilito falou para nós o seguinte: olha, essa é a última reunião que eu estou fazendo com vocês aqui, com um representante da associação. Vocês vão ter que criar o sindicato de vocês, porque o que a Constituição fala, que eu tenho que negociar a reivindicação dos trabalhadores com o sindicato. Saímos daquela reunião ali, que é para chegar no IPAM, saímos daquela reunião ali, eu, o Pereca, que é o José Ademir Saldanha, um abraço para ele, deve estar nos assistindo, foi o primeiro presidente do Sindeprov, o Wilson Dias, Vera Lúcia da Senfaz, né, Joel Simar Sampaio também, era um grupo de servidores, Joaquim Chaves Garcia, que Deus a tenha, saímos daquela aí, Misael Trajano Diniz, que Deus a tenha também, que já se foi para o andar de cima, com aquela preocupação que nós tínhamos que constituir o sindicato. O sindicato foi criado ali na antiga Rádio Caiari, o Terro, que era onde funcionava o sindicato comerciário ali embaixo, na Carlos Gomes. Foi criado ali pela Associação Recreativa Municipal na época. A associação, ela devia ter transformado em sindicato, mas aí ela não. Ela se transformou em... Ela permaneceu e nós criamos o sindicato. Em 90, nós se deparamos com 3 projetos de lei. E nós não tínhamos, naquela época, a experiência que nós temos hoje, porque no serviço público não podia ter sindicato, né? E nós começamos um debate com a equipe do prefeito, uma equipe toda qualificada, né? O procurador na época, também já morreu, mas era o Ney Leal, que Deus a tenha, o doutor Ney Leal. O Luiz Guilherme, que ainda hoje é secretário de Planejamento, também fazia parte daquela equipe naquela época. E eram os 3 projetos de lei. Era o regime jurídico único, ele estava saindo do CLT para estatutário, regime jurídico único, que aí originou a lei 901/90, e o plano de cargos e carreira dos trabalhadores da prefeitura, né, que gerou a lei 894/90. E aí surgiu o IPAM. A lei que criou o IPAM, a lei complementar, que é a lei mãe, que me disseram que revogaram essa lei. Nem sei se ela foi revogada, porque a lei mãe você não pode revogar ela. É a lei que instituiu o Instituto, que criou o Instituto. Né? Pelo menos chegou essa informação, não sei se procede. Então, esses 3 projetos de lei. No regime jurídico único e no plano de carreira, tinham artigos que diziam: o servidor que não passasse no concurso público seria demitido. Foi aí que nós tivemos o primeiro embate com a administração do prefeito Chiquilito S.
que nós tínhamos um encaminhamento de que os servidores que já estavam no quadro, ele fosse enquadrado, porque ele já, principalmente com o tempo de serviço, fosse reconhecido o tempo de serviço dele. Nós conseguimos fazer isso com a pressão política que teve na época, ocupamos a Câmara, o relator do projeto na época, o líder é o Horácio Guedes, e o relator dos projetos era o Dalton de Franco. Foi que o prefeito, com a pressão que nós fizemos, o prefeito retirou o projeto, tirou o projeto e tirou o dispositivo e botou um outro artigo dizendo que o servidor tinha que optar. Ou seja, a opção, se queria ser estatutário ou não. Isso foi acatado pelo Poder Executivo na época, mas deixou claro para nós. Não vou dar posse para ninguém. E isso eu sabia, né, que nós não tinha posse, nós estava... Quem quisesse demitir, a gente podia demitir a hora que quisesse, porque nós não tínhamos sido empossados na função de servidor público. Quando a gente assume, houve o impeachment da presidência do Sindeprof na época, quando a gente assume a presidência do Sindeprof, a primeira greve que nós tivemos na gestão do Guedes, que era de 5 dias, 94, os servidores mesmo foi que fizeram a greve, a gente só foi lá para assumir o pepino com o presidente do sindicato, nós não chamamos a greve, foi o servidor meio que resolveu parar, na época, foi a Semob e Semusb, ali onde é a maternidade municipal, e aquela área de terra limpa lá que tem para chegar no IPAM, ali era onde funcionava a Semusp na época. As duas pararam. Duas reivindicações que a gente conseguiu naquela época, a incorporação dos 2606 para o Plano Bressa para todo mundo, todo servidor recebeu naquela época, os 4.200, 4.300 servidores que a prefeitura tinha naquela época, e dali surgiu a reivindicação de que o prefeito tinha que dar posse para nós. Porque até então nós tínhamos mudado de regime jurídico, mas não tinha tomado posse. Né? Então o prefeito José Guedes atendeu essa reivindicação dos trabalhadores, encaminhando o projeto de lei para a Câmara, que gerou a Lei 38, né? A Lei 28, a Lei 28 e a Lei do IPAM é a 32. Que ele dando posse, ele encaminhou com a Câmara autorizando ele a empossar todos os servidores que tinham mudado de regime jurídico único. O secretário de administração na época, o Godoni, foi o que cuidou de todo esse processo que nós tomamos posse. Se nós não tivéssemos tomado posse, Paulo, sabe o que tinha acontecido com nós, na gestão do Carlinhos Camussa? Que o Pimentel era secretário de administração na época, o servidor que não teria tomado posse tinha tudo para a rua, como aconteceu no Estado. Os dos 10 mil e pouco foram demitidos. Os 10 mil foram demitidos porque não tinham tomado posse na função. Né? Que com a chegada do Cassol, houve amenizou alguns servidores retornaram ao seu posto de trabalho. Os que foram embora morreram por conta do problema que passou, que teve muito servidor que morreu, que suicidou, se matou e morreu. Teve muito que aconteceu isso com aquela demissão dos 10 mil lá atrás. A prefeitura não mexeu nisso. Surge o IPAM, em julho, né? Eu fui um dos primeiros conselheiros do IPAM, naquela época. E o engraçado é que naquela época você não tinha as ferramentas que você tem hoje. Né? Naquela época você não tinha as ferramentas que você tinha hoje. Então o IPAM foi criado, Fundo de Previdência e o Fundo de Assistência. E o Conselho Deliberativo do IPAM não tinha 6, tinha 2, 3. O primeiro diretor de Previdência do IPAM foi o Joel Trajano Diniz, eu e o Pereca e o seu Alex, lá da Câmara de Vereador, aquele senhorzinho fica lá atrás, assessorando lá os vereadores. Né? Foi os primeiros conselheiros que o IPAM teve. Né? Eu fui eleito consecutivo mais uma vez, eu tirei 2 mandatos consecutivos, que eu deixei o IPAM em 96. E aí eu quero aqui dizer para o servidor da prefeitura, por que o Guedes quebrou o IPAM? Por que o IPAM foi quebrado naquela época? O prefeito saiu em 96 e o IPAM ficou com as portas fechadas. Porque as contribuições que eram descontadas nossa, não era repassada para o Instituto. Nem a prefeitura repassava e nem a Câmara de Vereador repassava. E ele usou toda a reserva técnica que tinha no Fundo de Previdência. Porque naquela época não tinha a ferramenta que tem hoje, que proíbe usar os recursos da reserva técnica, do IPAM, da Previdência, para gastar na saúde. Né? Eu fiquei afastado do IPAM 10 anos. Porque foi tempo que eu fui para a direção nacional da Confetam, 6 anos lá. Quando eu retorno, um dia, assistindo o jogo, e eu gosto de assistir o jogo, principalmente quando está jogando o Flamengo e o Palmeiras, eu vou lá assistir, né?
Contra o Palmeiras, espero. Eu sou palmeirense. Aí o que Eu aconteceu? Eu fui cobrado pelos meus colegas da prefeitura, que eu só vivia na ponte aérea, né? Porto Velho, Brasília, Porto Velho, não sei o que. Raimundo, tu vai te aposentar por onde? Falei, pela prefeitura. Sabe que o IPAM está quebrando, né? E aí, quando eles falaram isso para mim, eu fui ouvir a conversa. Né? Aí falaram, ó, tu vai ter que disputar a eleição do IPAM. Roberto Sobrinho tinha ganhado a eleição para prefeito, em 2005, né? Em 2006 já era prefeito. Eu disputei a eleição em 2006, ganhei a eleição, concorri com 12 ou foi 11 concorrentes, ganhei em 4º lugar, contra a máquina do prefeito Roberto Sobrinho, porque o cunhado dele estava lá fazendo campanha contrária a eu não ganhar a eleição. Ganhei a eleição naquela época, e ganhei a eleição para presidente do Conselho do IPAM, derrotando o procurador do município, que era o Mário Jonas. Ele teve 5 votos e eu tive 6 votos. Que foi, eu posso falar que foi os piores momentos que eu passei da minha vida. Depois eu conto essa história, porque essa história até hoje eu preciso descobrir o fator dela. Que foi aquela agressão que aconteceu, né? Que até hoje ninguém conseguiu descobrir ela. Então, assim, existe uma coisa que o servidor da prefeitura, nem o servidor novato sabe como é que construiu o instituto. Tem muita gente falando pelos cotovelos. Eu assumi a presidência do Conselho do IPAM, descobri que eu já sabia que tinha dívida e pedi para fazer um levantamento. Qual era o volume da dívida que a prefeitura tinha com o IPAM. Como hoje tem. Como hoje a prefeitura deve para o IPAM. Eu vou dizer como é que ela deve. O que aconteceu? O prefeito ia no meio de comunicação da cidade e dizia o seguinte, ó, o IPAM está devendo para a prefeitura. E eu dizia, inclusive o Valdir fez várias matérias na Folha de Rondônia, na época que ele era o titular, várias matérias, eu dizendo que a prefeitura tinha uma dívida com o IPAM, que a Câmara tinha uma dívida com o IPAM. Aí eu encontrei um processo, 1533, encontro de conta. Processo de encontro de conta, que já vinha se arrastando da época do então prefeito Carlinhos Camussa. E aí o técnico do IPAM fez um levantamento, nós encontramos uma dívida de 28 milhões. Prefeitura devia, Indu devia, Câmara devia. A Câmara já tinha tido uma auditoria do Ministério da Previdência, estava em 11 milhões e meio, que ela devia para o IPAM. Depois foi atualizado com todos o técnico que veio, ficou em 9 milhões e meio que teve que negociar. E a Prefeitura, eu tive que chamar uma reunião às pressas do Conselho de Previdência para solicitar a Auditoria Nacional. Para saber se é o IPAM que devia a Prefeitura, o IPAM ia ter que negociar e pagar. E se era a Prefeitura que devia para o IPAM, ela tinha que negociar e pagar, que está pagando até hoje. Que isso o conselheiro Silvio, da SEMED, devia falar para o servidor. Devia falar a verdade para o servidor da Prefeitura saber. Nós conseguimos recuperar 57,58 milhões para o IPAM. Entendeu? Para o IPAM. Só conseguimos isso, sabe por quê, Paulo? Diga. Porque eu fazia parte da Executiva Nacional da Confetam, e no Congresso da Confetam, o ministro da Previdência ia dar uma palestra lá. E eu levei o relatório da auditoria. Porque eu não sei como é que eles conseguiram renovar o CRP, com a prefeitura devendo 49 milhões para o IPAM. E lá em cima estava tudo bonitinho. Uma mágica. Eu fui para o Congresso e levei o relatório. Porque nem isso eles queriam que eu tivesse acesso ao relatório, não. Porque quando o relatório veio para o IPAM, eu já tinha deixado o mandato de conselheiro do IPAM. Mas eu liguei para o cara lá em Brasília e falei, se tu não passar o relatório que você fez aqui, eu vou te representar no Ministério Público Federal, porque foi eu que solicitei a auditoria e você não me deu o relatório de volta. A cópia do relatório que eu quero. Foi como eu tive acesso. E aí o ministro José Pimentel, que eu fui até senador da República pelo Ceará, que era ministro na época. Governo Lula, primeiro mandato do governo Lula. E eu entreguei para ele quando ele falou que prefeito que se não recolhesse as contribuições previdenciárias, corria o risco de ser preso, entendeu? Falei publicamente, eu me inscrevi, eu fui o 4º delegado naquele congresso da Confetam a nível nacional. Quer dizer, então, ministro, prepara a federal para prender o prefeito da minha cidade. Inclusive é do meu partido.
Vá lá e prenda, porque o município deve 49 milhões. Está aí o relatório feito pela auditoria do Ministério da Previdência. Porque os técnicos que vêm fazer auditoria nos órgãos federais aqui são técnicos da Receita Federal, são auditor da Receita Federal. Forma a equipe e a equipe vem, porque eu sei disso, sei como é que funciona essa coisa. Em 2010, o prefeito Roberto Sobrinho foi para Brasília para assinar aquele convênio lá dos 300 milhões do Pax, só que a prefeitura estava no cadinho. Só assinava o convênio se negociasse a dívida que a prefeitura tinha com o IPAM. Foi como nós conseguimos recuperar o dinheiro do IPAM. Mesmo com o processo, ele entrou com o processo aqui no Tribunal de Justiça, alegando que essa dívida não existia. Inclusive, eu fui ouvido pela doutora Inês, né, no processo. O promotor que cuidou do caso foi o doutor... Não estou lembrado não, o doutor Alzir Max, foi que me ouviu nesse processo todo. Entendeu? Foi como nós conseguimos recuperar esse dinheiro que tal e o jogar para debaixo do tapete. A mesma coisinha que aconteceu com o Imperon, que alguém tem medo de falar, né? Que a Assembleia cometeu um crime contra os servidores públicos do Estado. Ela anistiou dívida previdenciária. Dívida previdenciária não prescreve. Foi dito isso pelos especialistas da dívida nacional em seminário, em congresso. Porque foi tirado do contra-cheque do servidor. Ela existe. Um dia o Estado vai ter que pagar a dívida que tem com o servidor do Imperon. Estou falando do Estado. Um dia o Estado vai ter que pagar essa conta. Porque essa conta não fecha. Se não pagar ela. Então nós conseguimos recuperar isso. Hoje o IPAM está passando por problema? Tá. E não é de agora não. Vem da gestão do Roberto Sobrinho nos últimos mandatos dele, gestão do doutor Mauro. Né? Por que vem passando por isso? Porque ela tem um conselho que faz de conta. Tem um conselho que não fiscaliza. É o conselho deliberativo do IPAM, é para fiscalizar. Para fiscalizar a aplicação do recurso da Previdência e fiscalizar o recurso da assistência médica do servidor. É para orientar o servidor a não assinar uma guia de internação hospitalar em branco no hospital. Alguém assina um cheque em branco lá e dá para o cara preencher o valor que quiser? Não dá. Entendeu? Então, assim, o IPAM hoje está passando por problema, tá? Porque existe uma sangria, a assistência médica do IPAM não é de agora. Existe essa sangria. Se não tiver o gozo dos valores que vêm dos hospitais, porque no próprio sistema de saúde, eu conheço bem isso, a CESAL de vez em quando lá está fazendo gozo de valores de contrato de convênio. Entendeu? Não. Eu estou só apontando porque a história é longa, então quer saber, eu tenho que esclarecer, porque ainda vai chegar na história da mensalidade, quanto que alguém paga, vai chegar na dívida dos 7 meses que a Câmara deve para o IPAM, dos 6 meses que a Prefeitura deve, quem foi que criou esse problema todo, a gente tem que colocar aqui para o servidor ficar sabendo, entendeu? Tá, mas depois do intervalo comercial, tá? Tá bom. Então é jogo rápido, é no lar, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
De volta aqui com o meu amigo Nonato. Nonato, então, resumindo a novela do IPAM. Novela do IPAM, nós precisamos... Aliás, eu fiz essa proposta lá na Câmara de Vereadores, no dia da audiência lá. O presidente do IPAM tem que fazer o levantamento da dívida que a Câmara tem com o IPAM, que foi os 7 meses que suspenderam a parte patronal. Fazer o levantamento da Prefeitura, que deve 6 meses, também da parte patronal. Os vereadores o que eles fizeram? O prefeito pediu para suspender a contrapartida referente ao plano de saúde do IPAM para os servidores por 6 meses. Né? Que a prefeitura estava, segundo as informações, a prefeitura estava no vermelho, precisava respirar. Só que quando retornou a contrapartida do prefeito, ele esqueceu que tinha 6 meses para pagar. E nem ninguém fez o levantamento, nem ninguém cobrou. E tá, isso, a lei existe isso lá. E a lei não anistia nada disso. A Câmara, isso em 2009, na gestão do prefeito Roberto Sobrinho. Eu não vou negar, não. A gestão do Roberto Sobrinho em 2009 e na gestão do Roberto Sobrinho também. E dos vereadores em 2010. Em 2010, os vereadores pediram 7 meses de suspensão. Quando voltou, também não negociou a dívida atrasada. Fora outras coisas mais que não dá tempo de falar aqui, né? Dos assessores, que é um outro problema grave que tem lá. Teve assessor que foi exonerado e ficou devendo o IPAM, que a gente sabe disso. Né? Então, assim, qual é a saída? Estamos esperando os cálculos atuarial, porque o que foi apresentado nós rejeitamos, e nós não vamos permitir que o IPAM quebre. Né? Nós não vamos deixar o plano de saúde do servidor quebrar. Até porque eu sei como é que o SUS funciona. Você pega aí 13 mil trabalhadores, multiplica aí por 4. Vem para a fila do sistema público de saúde. Dá conta? Não dá. Não dá. Não dá conta. Né? Então, nós estamos estudando a melhor forma possível, que era dar uma garantia para o servidor que nós não vamos permitir que acabe com o plano de saúde do IPAM. Vamos buscar alternativas. Precisa de uma fiscalização rigorosa na aplicação dos recursos do fundo. Inclusive, acompanhar a fiscalização nos hospitais. Não é porque o servidor está com uma dor de cabeça que interna o servidor agora. Não. Por exemplo, eu fui levar minha esposa no médico, fui com ela lá. O médico mediu minha pressão, estava o quê? 18/10. Se fosse em um hospital, eu tinha me internado na hora. O médico não me internou, ele passou a medicação para mim na hora, tomei para recuperar e depois passou os exames para ser feito. Mas se tivesse ido em qualquer um hospital, eu tinha me internado na hora, eu tenho certeza disso. Por conta da altura que ela estava. E eu não estava sentindo nada. Então, assim, garantir os servidores aqui, deixar uma coisa bem clara, eu faço parte da comissão e eu não vou trair a categoria como eu nunca traí. Não vou fazer negociata com ninguém, não. Pode ter certeza disso. Se tiver que sentar com o prefeito para a gente buscar uma alternativa, a gente vai sentar com eles, prefeito, o problema é esse aqui. Esse é o problema que gerou o IPAM. Não tem fiscalização. Eu cobrei, você estava lá também, cobrou, né? Cobramos lá, a comissão cobrou do presidente do IPAM o seguinte: qual é o valor da dívida? Por que chegou a esse ponto? Olha só, nem cálculo atuarial tinha. Como é que eu vou presidir um órgão sem ter o cálculo atuarial que dá o equilíbrio? Tanto na finança da Previdência como na assistência médica. Tem que ter o cálculo atuarial. Se não tiver, como é que eu vou gerenciar isso? Não tinha. Agora é que estão fazendo. Ou seja, alguém não estava preparado para ir para o cargo. E não é de agora. E alguém lá no Conselho de Previdência também não estava preparado para cobrar do presidente, cadê os cálculos atuarial, para a gente poder saber como é que está as finanças do Instituto. E tem 6, né? Viu, servidor? Cobre deles, que estão com mandato. Estão com mandato. Qualquer um que estiver lá, pode ser eu, pode ser o Joel, pode ser quem quer que seja, cobre deles, cobre sim, porque eles foram eleitos para isso. São 6 conselheiros e um diretor de previdência. Eles estão lá para nos representar, para defender os nossos direitos, entendeu? Não é o direito deles, não, entendeu? Tenham dito e muito obrigado. Perfeito, aí se despeça do Nonato. Nonato, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que é importante o servidor e também a população conhecer um pouco mais sobre a história do IPAM e os problemas também que ele vem passando nesses últimos tempos. Muito obrigado, meu querido. Como é que é o apelido mesmo? Tem vários. Língua inflamada. Vai. Siga firme, tá, meu querido? Trabalhe com o que é correto, que Deus ajude, tá bom? Não, mas eu vou seguir o correto, pode ter dúvida disso, não. Tá, e por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio
ter estado com vocês. Até lá.